Graça e paz. Feliz por estar aqui com vocês, por poder repartir da palavra de Deus. Deus tem me chamado não apenas para o ministério pastoral. Eu vou completar esse ano 25 anos de ministério pastoral. E eu tenho exercido isso com muita alegria. Mas eu gosto sempre de dizer que a definição do meu chamado envolve não apenas o ministério pastoral, mas o ministério de ensino ao corpo de Cristo. Eu gosto sempre de dizer que o reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo estabeleceu. Eu digo que quando a gente entende esses princípios e aprende a se mover dentro deles, isso faz toda a diferença. O nome desse nosso ministério de ensino é orvalho.com. Ele foi tirado lá do cântico profético de Moisés: destile a minha palavra como orvalho, em Deuteronômio 32:2. O .com você não vai achar na Bíblia. A gente aumentou no Orvalho para te remeter ao nosso site, onde a gente tem muito, mas muito material gratuito, recursos em vídeo, em áudio, no formato escrito aí de estudos e artigos para te ajudar e para te abençoar. Eu particularmente acredito muito na literatura, embora a gente não tenha se limitado a ela. Eu gosto de dizer que Deus acreditou na literatura e investiu nisso, senão eu e você não teríamos acesso à palavra dele hoje. E eu acho que isso já seria motivo suficiente. Mas na minha fase de pré-adolescência, um dia eu cheguei em casa e descobri, junto com meus irmãos, provavelmente a gente estava chegando da escola, porque entramos juntos, descobrimos que não tinha mais a televisão na sala. Naquela época, só se tinha uma televisão em casa, pequena, essas telas gigantes é coisa da atualidade. A de casa devia ser, acho que não era nem 20, acho que era uma 14 polegadas, daquela com controle no seletor, e quem tem pelo menos a minha idade aí deve lembrar da época que a televisão, além de tubo, era de válvula. A gente ligava, ela parecia uma faixa só acesa, depois à medida que ia esquentando, a faixa ia se ajeitando, e quando nós chegamos em casa, a televisão tinha sumido. Meu irmão mais velho, como representante do sindicato dos filhos frustrados, foi perguntar, porque naquela época não se tirava satisfação com pai e mãe, foi perguntar humildemente: papai, cadê a televisão? Meu pai disse: eu vendi. E meu irmão falou: vai comprar outra. E eu lembro até hoje papai dizendo não. E meu irmão ainda arriscou: por que não? E meu pai disse assim: porque filho meu não cresce só vendo TV ou jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame aquele gráfico miserável daquela época, Mas papai, num tom quase ameaçador, disse: vocês vão aprender a ler. E a partir daquele dia ele baixou uma portaria em casa. Tinha que pegar um livro por semana na biblioteca da escola, além da leitura bíblica diária. E se eu falar para você que na época eu gostei, eu estaria mentindo, até porque eu odiei. Eu tive que virar um televizinho depois daquele dia. Tudo que queria assistir tinha que achar na casa de um vizinho um espaço para ver. Mas aquele hábito de pegar um livro por semana que o papai exigiu da gente foi sendo desenvolvido. Se a gente tentasse dar uma desperta, chegar com um livro pequeno e fazer pegar um outro maior. E à medida que o tempo foi passando, aquele hábito foi se formando. E hoje é uma das coisas que eu mais agradeço a Deus que papai fez conosco. Aos 18 anos de idade, eu já tinha lido em torno de uns 400 livros. Eu estou com 45, você faz a conta e tenta imaginar o que tem sido a leitura. Para mim é uma ferramenta. Então, eu estou experimentando hoje aquele significado do texto de Eclesiastes. O pastor me perguntou: quantos livros já publicou? Eu falei: bom, 15, mas pensei, estou escrevendo outros 15. Eclesiastes diz que de muito escrever livros não há fim. Mas a verdade é que há muita utilidade. E além do site, nós temos um aplicativo também com o mesmo nome, orvalho.com, onde a gente oferece muito material gratuito. A gente tem investido muito na literatura. Eu trouxe alguns livros hoje. Eu sei que o recurso ao material impresso aqui não é tão farto como lá no Brasil, em língua portuguesa, mas tem um livro em especial que eu queria recomendar acima dos demais. É o livro O Propósito da Família. A importância da visão familiar na relação com Deus. Eu gastei mais de 15 anos preparando esse material. Na primeira parte a gente fala só de família, na segunda parte a gente fala do matrimônio e na terceira a gente fala da relação do casal. Mas eu não escrevi, apesar de 2 terços do livro ser sobre o casamento, eu não escrevi o livro pensando só nos casados.
Aliás, a melhor hora para se aprender sobre casamento é antes de casar e não depois, né? Alguns deixam para tentar entender o casamento só na hora que o negócio está feio. E eu gosto de dizer, principalmente para os solteiros, falo isso para meus filhos: o melhor momento de aprender sobre o assunto é antes de entrar nele. E mais do que orientar sobre família, a ideia do livro é mostrar que a visão que a gente tem de família afeta a visão que a gente tem de Deus. Então, no final, em algum lugar, eu acho que é para o lado de cá, nós vamos ter vários materiais à disposição. Nós temos ali valores sugeridos, preços sugeridos, né? Uma sugestão para que você nos ajude. Eu não ganho nada com os meus livros, eu já distribuí mais de 800 mil livros lá no Brasil, né? Eu não fico com um centavo deles, a gente reinveste tudo no ministério. Então, a gente vai deixar ali como uma sugestão: livro grande como esse, $10, livro pequeno, $5, mas hoje nós vamos fazer que nem Casa Bahia. Quer pagar quanto? Se você chegar lá e falar: pastor, eu não tenho $10, eu só tenho 5, eu só tenho 2 para comprar o de 10, você leva pelo preço que quiser. Se quiser deixar mais, também pode, porque ajuda os outros. Ou se quiser levar mais livro para dar de presente, você também faz. Então, tem ali uma sugestão para te nortear, porque tem gente que quer pegar vários materiais. Mas eu queria recomendar, não vou gastar tempo falando de todos os livros, tem muita coisa boa lá. Eu só queria que você, se achar que tem liberdade, virasse para o vizinho ao seu lado, falasse para ele: deixa Deus te usar, vaso, para me dar um presente, mesmo se eu não for sua mãe. Às vezes essa cara de pau funciona. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12. O que eu quero falar hoje não é uma palavra sobre as mães, nem só direto sobre as mães, mas eu diria que talvez seja uma das virtudes que as mães têm que mais me inspiram. Eu quero mexer num assunto que envolve todas as fases da sua vida cristã, dos seus relacionamentos, um assunto que você precisa dele para a vida inteira, né? Se você já teve um problema nessa área, você tem que ouvir. Se você não teve, você tem que ouvir, né? Eu quero mexer no assunto hoje do perdão. Eu acho interessante, eu acho que na maioria das casas a gente pode dizer que a coisa era muito parecida. Eu lembro quando a gente tinha aprontado alguma coisa e a gente esperava que a primeira conversa pudesse ser sempre com a mãe, antes do pai. Não porque a mãe seria conivente com o erro, não porque a mãe iria só passar a mão na cabeça e dizer: eu deixo para lá. Uma das coisas mais marcantes que eu me lembro da minha mãe não era só a capacidade de perdoar alguma coisa que a gente fazia de errado, era a capacidade de acreditar que a gente ia se acertar e encontrar o trilho e o caminho. E quando eu lembro de momentos onde fiz alguma coisa errada e pedia perdão para minha mãe, eu não me lembro só daquela fonte de amor que a mãe é, né, dizendo: claro que eu te perdoo, meu filho, mas eu lembro dela me dizendo: você não é isso que você fez, você é algo maior do que isso, você vai acertar, você vai chegar lá. E acredito que quando Deus tenta expressar o seu amor, Ele apelou para a figura talvez que melhor Ele poderia usar. Isaías 49:15 diz: pode a mãe que amamenta seus filhos esquecer-se da criança que mama? É lógico que a resposta implícita é não, né? Apesar que pode haver uma ou outra exceção de uma mãe desnaturada aqui e ali, né? Deus pergunta: pode a mãe que amamenta seu filho esquecer-se da criança que mama? Mas apesar da resposta, né, na maior parte do tempo, estatisticamente ser não, Deus diz: ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de vós. Sabe o que Deus está dizendo? Quando o amor de mãe falha, e esse é o mais elevado, mais alto, mais sagrado nível de amor que eu e você podemos conhecer e ter contato. Deus está dizendo: quando esse amor falhar, o meu é ainda maior, é ainda mais intenso. Então, se a mãe consegue conectar esse nível de amor, né, e dizer para o filho: eu acredito naquilo que você pode vir a ser e é por isso que eu te perdoo, isso me dá um vislumbre do que é o coração de Deus quando Ele nos perdoa. Eu acredito que quando a gente ouve sobre perdão, a gente precisa entender isso na perspectiva correta. Não apenas de um Deus que exigiu de nós algo duro ou pesado, porque na hora que a gente tem que perdoar é que a gente entende como é pesado. Na hora que a gente precisa ser perdoado, a gente, na verdade, até acredita que deveria ser mais fácil para os outros. Mas quando chega a nossa vez é que o jogo muda. Mas na verdade a Bíblia diz no livro de Efésios que nós temos que nos tornar imitadores de Deus.
e perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Então, acredito que é uma forma correta de olharmos para o perdão, o que ele reflete em termos da natureza de Deus e que ameaça ele se torna quando é negligenciado nas nossas vidas. Então, vamos começar no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, e eu quero ler os versículos 14 e 15, onde a palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Esses dois versículos, eles precisam ser observados juntos, até porque eu já vi gente tratando o versículo 15, que fala dessa raiz de amargura, que tem o poder de contaminar muita gente, isolado do versículo 14. Mas ele começa dizendo: seguir a paz com todos e a santificação. Essa palavra aqui traduzida paz, no original grego, a palavra eirene, ela fala de um estado de tranquilidade, ela fala de uma ausência de destruição ou de guerra, ela fala de paz entre indivíduos, ela fala de harmonia, ela fala de concórdia. E quando Deus está dizendo seguir a paz com todos, é porque Ele sabe que relacionamentos, eles envolvem o desafio de muitas vezes a gente ter que se determinar a manter a concórdia em vez de permitir que a discórdia entre. E ele diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A maioria de nós não pensa no assunto do perdão, ou na verdade da falta do perdão, como algo que afeta a nossa santificação. A maioria de nós não só não relaciona a falta de perdão como um problema de santificação, como também não entende a consequência. Porque a Bíblia está dizendo seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo, para um bom relacionamento com Ele, eu e você precisamos de santificação. Para que a santificação esteja de acordo com o padrão de Deus, eu e você precisamos seguir a paz com todos. Problemas de relacionamento, eles podem se tornar algo mais do que um problema emocional. Eles podem se tornar um sério problema espiritual. Aliás, nós precisamos entender que um problema relacional na horizontal, ele pode se tornar um problema na vertical. Por exemplo, o apóstolo Pedro diz lá em 1 de Pedro 3,7, ele afirma: maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. E o motivo pelo qual o marido é orientado a honrar sua mulher não é apenas para que ele tenha um pouco de paz debaixo do teto, para que ele tenha uma qualidade de vida emocional melhor. A Bíblia diz assim: para que não sejam interrompidas as vossas orações. Em outras palavras, se você cria um problema na horizontal, no relacionamento dentro de casa, você também vai criar um problema na vertical. Suas orações, sua relação com Deus será afetada. Aliás, a maioria de nós não para pensar em como a relação com Deus é afetada pela maneira como nós nos relacionamos com os outros. Mas isso também é fato. Em 1 Timóteo 2,8, o apóstolo diz assim, que nós devemos orar levantando mãos santas. E qual a definição das mãos santas a ser levantadas na oração? Ele diz: sem ira e nem contenda. Ira e contenda são pecados de relacionamento. Nenhum de nós, acho que conseguiria a façanha de se irar, né, ou de contender só consigo mesmo. A gente pode ter nossas indignações, nossas crises, mas normalmente é necessário ter alguém por perto para que esse tipo de coisa aconteça. Agora, quando eu olho para essa declaração bíblica de que nós temos que entender e relacionar a paz com a santificação, isso significa que falta de perdão, ela não apenas é pecado, porque fere a nossa santificação, mas é o que vai afetar a nossa relação com Deus. Aliás, para você ter uma ideia do nível da seriedade, Jesus, quando nos ensina a chamada oração do Pai Nosso, nós apelidamos assim, a Bíblia não chama desse jeito e também não proíbe a gente chamar, né? O Senhor Jesus diz o seguinte: se você tem alguma coisa contra alguém, ele emenda no assunto da oração: perdoe. E diz: porque se você não perdoar aqueles que te ofendem, o Pai Celeste também não vai perdoar suas ofensas.
Várias vezes você vai perceber Jesus conectando o assunto do perdão ou com oração ou com adoração. Quando trouxeres a tua oferta ao altar, adoração, e lembrares que alguém tem alguma coisa contigo, deixa a oferta de lado, segura aí, reconcilia primeiro, volta a apresentar a tua oferta depois. Porque é que o Senhor Jesus várias vezes, seja falando de adoração, no sacrifício ou da oração, ele relacionou o assunto do perdão, porque isso não cria problemas apenas entre nós e uma outra pessoa, uma terceira pessoa. Isso pode criar um problema entre nós e Deus. E essa é a perspectiva abordada aqui no texto de Hebreus. Quando ele fala de seguir a paz com todos, é que se nós não entendemos o que é andar nesse caminho, nós vamos criar um problema com Deus. Aonde fica clara a diligência, com muito cuidado, para que ninguém seja faltoso, para que ninguém cometa esse tipo de falta. Qual? É de separando-se da graça de Deus. O fluxo do perdão de Deus para mim e para você é uma manifestação da graça de Deus, do seu amor e do seu favor imerecido. Todo mundo concorda? Mas quando eu e você não perdoamos, nós podemos nos separar da graça. Nós podemos nos privar da graça. E na verdade essa declaração ela não aparece na Bíblia só aqui no livro de Hebreus. E segundo aos Coríntios, se você for rápido de endereço, abre lá, senão só toma nota. E segundo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1, Paulo diz assim: nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Alguém pode se privar da graça, não significa que Deus deixou de estendê-la. Alguém do lado de cá pode estar recebendo, mas em vão, porque ele está anulando a operação da graça de Deus em seu favor. E se tem um assunto onde Jesus foi claro sobre isso, é justamente esse. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 14 e 15, ele deixa claro: se você não perdoar, o Pai Celeste também não vai te perdoar. E nós precisamos entender que isso não é birra da parte de Deus, não é vingança, não é Deus te olhando com maus olhos, dizendo: eu vou te perseguir, miserável, já que você não quis perdoar. Nós precisamos entender que são leis, são princípios espirituais, estabelecidos pelo próprio Deus, e que se nós nos relacionarmos devidamente com as leis, elas vão trabalhar em nosso favor. Se nós não nos relacionarmos corretamente com elas, nós vamos perceber que então elas se mostraram aparentemente contrárias. Eu tenho percebido na palavra de Deus essa verdade, que a falta de perdão, ela nos impede de receber qualquer manifestação da graça. Que talvez a maior expressão dela seja o próprio perdão de Deus, como já falamos. Mas o Senhor Jesus também nos deu uma outra ilustração. Em Mateus, no capítulo 5, eu quero ler a partir do versículo 23, para que isso nos ajude a entender o contexto. Mas o que eu quero explorar mesmo é os versículos 25 e 26. Jesus disse: pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: sem demora. Entre em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Verso 26. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quando Jesus fala de prisão, e o assunto aqui é perdão, ele não está falando sobre alguns de nós ir para a cadeia de forma literal. Quando o Senhor toca nesse tipo de assunto, ele na verdade está falando de algo que tem que ser visto na perspectiva do mundo espiritual. Em Mateus 18, na parábola do credor incompassível, existe não só uma prisão espiritual, mas existe um lugar onde, além de nos desconectarmos de Deus, de nos privarmos da sua graça, portanto estamos espiritualmente presos, ainda somos torturados. Eu tenho visto muita gente viver dano à sua saúde, não só emocional, mas física, pela falta de perdão. Aliás, existem pesquisas que fazem uma relação entre a capacidade de perdoar ou a falta dela e o estado de saúde, não só emocional, mas físico. Nós precisamos entender quão sério é esse assunto. E nós precisamos entender qual é o tipo de dano que ele traz. Por quê? Porque se eu e você não entendemos isso, o perdão vai soar uma das coisas mais injustas. Quem nunca
teve esse tipo de sentimento. Fulano vem, faz a barbaridade contra mim e ainda sou obrigado a perdoá-lo. Outro dia eu estava conversando com a pessoa estava revoltada com Deus. Eu falei, pastor, é injusto esse negócio do perdão. Porque o fulano acabou com a minha vida e agora eu perdoo ele e fica por isso mesmo. Eu olhei para ele e falei, criatura, quem foi que disse para você que Deus destituiu o perdão pensando no seu ofensor? Eu falei para essa pessoa, diz o ditado popular, que quem guarda ressentimento toma um pouco de veneno todo dia, esperando que o seu ofensor morra, mas na verdade ele está se matando. Nós precisamos entender que a maneira como Deus trata tão severamente com a falta de perdão, não é porque Ele queria apenas aliviar a barra do seu ofensor, é porque Ele quer poupar você dos danos que isso vai trazer, em primeiro lugar, no seu relacionamento com Ele. Em segundo, por resto da sua vida espiritual, emocional e até física. E se nós não olharmos para o perdão de forma correta, ele vai só injusto. Eu me lembro de um dia que algo iluminou meu coração. Eu estava lendo a palavra de Deus e percebi que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando eu e você nos iramos, quando eu e você decidimos nos vingar, Deus, como justo juiz, diz, se assumiu, julgar esse negócio do seu jeito, fica por sua conta. O que esse texto está nos sugerindo? Que quando eu e você decidimos não nos irar, decidimos não nos vingar, aliás, a Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. Então isso significa que nós estamos transferindo a causa para as mãos do justo juiz. Se houver do outro lado arrependimento, misericórdia será expressa à pessoa. Se não houver, juízo será estendido à pessoa. Mas decidir perdoar, querido, não é simplesmente negar a justiça, é colocá-la nas mãos de quem realmente tem a verdadeira capacidade de exercê-la e de estabelecê-la de forma corretamente. Mas se nós não enxergarmos o que está por trás da questão do perdão e deixarmos que o inimigo nos engane, isso acaba nos ferindo terrivelmente. Aqui o texto fala da possibilidade de uma raiz de amargura brotar. Enquanto está na fase da raiz, ela já traz dano. Mas o texto diz que quando ela brota, ela vai contaminar a muitos. Então eu diria que o ressentimento ele tem duas fases distintas. Ele tem a fase da raiz. A raiz é a primeira coisa que surge quando a semente germina. A primeira parte da árvore, da planta que se forma é a raiz. E normalmente isso se forma onde? Eu não diria 100%, mas pelo menos 90 e tantos por cento, né, das ocasiões se forma debaixo da terra. Em outras palavras, no escuro, fora da vista dos olhos. Existe um momento onde o ressentimento é uma experiência só pessoal. A gente está lutando com algo dentro de nós. Mas se nós não abortarmos esse processo e deixarmos que isso cresça, em algum momento ela vai brotar terra fora. E quando ela brotar, eu brinco que ela deixa de ficar só no estágio da raiz e agora ela vira planta. E aí o problema já não é mais pessoal, ele virou coletivo. Porque a Bíblia diz que quando a raiz de amargura brota, e esse brotar não está falando do momento que a raiz sai da semente que germina, está falando do momento em que ela aparece da terra para fora, agora ela vai contaminar a muitos. Porque quando chega o momento que você não consegue guardar mais aquilo só para você, inevitavelmente você vai destilar o veneno para quem está em volta. E agora você, além de ter um problema sério no âmbito pessoal, que pode comprometer a sua relação com Deus, você começou a espalhar e compartilhar veneno para quem está à sua volta. Não é um assunto que a gente possa ignorar. Quando a Bíblia diz que a gente tem que atentar diligentemente, é porque é uma armadilha. Eu me lembro, no início do meu ministério, era meu primeiro ano como pastor. Eu não sei dizer hoje quantos milhões de acessos. Esses dias alguém perguntou, as mensagens tem, nossa, tanto no YouTube como em áudio. É uma coisa que a gente vê que ela não para de crescer. Mas antes da gente ter o recurso da internet, eu lembro que o primeiro formato de mídia que eu comecei a usar para propagar as mensagens eram as fitas cassete. Quem é da época da fita cassete? Eu tenho uma moçada que me olha com a cara de o que é que você está falando? Né? Eu lembro da época da fita cassete. E na verdade o que acontece? Eu nunca tive pretensão alguma com gravar nada. Eu uma vez preguei na igreja, meu pai também era pastor, eu já casado, fui para a cidade, estado dele, estava num culto, papai convidou para pregar e eu preguei. E meu pai tinha o hábito de gravar as mensagens no cassete.
né? Uma das coisas que ele gostava era ouvir, se avaliar, se analisar. E ele gravou e ele me deu uma cópia, né? Falou, se você quiser ouvir. Falei, pai, eu lembro tudo que eu falei, não preciso me ouvir. Até eu entender o que era esse ouvir que ele falava. Mas eu sei que ele fez cópia daquilo para algumas pessoas. E tinha uma pessoa, meu pai era pastor no estado de São Paulo, mas tinha uma pessoa no interior do Paraná, que ela não podia ir à igreja. Ela se converteu, tinha uma situação delicada em casa, e o marido não deixava ela ir para a igreja, então ela se alimentava à distância. E eu não sei como ela conheceu, né, o ministério do meu pai, e ela pediu que o papai mandasse sempre as fitas de mensagem. E meu pai, entre as fitas daquele mês, mandou uma fita da mensagem que eu preguei num daqueles cultos. Essa mulher disse que gostou tanto da mensagem, que ela pediu ao meu pai o meu contato, escreveu para mim, pedindo, por favor, se você costuma gravar as suas mensagens, me mande cópia, eu preciso disso para me alimentar, eu não posso ir na igreja. Eu falei, olha, eu não tenho costume. Ela disse, será que você não pode começar? E ela pegou tanto no meu pé que eu comecei a gravar as mensagens só por causa dela. E eu tirava uma cópia daquilo, esperava fechar o mês, mandava. Comecei a fazer todo mês. Um dia ela, constrangida, escreveu, falou, olha, eu não quero que você tenha toda a despesa, né? Compra a fita cassete, bota no correio, faz tudo sozinho. Então ela diz, de vez em quando, a cada 3, 4 meses, eu vou te mandar um cheque que pelo menos cubra o custo que você tem com isso. E eu não pedi nada, ela decidiu fazer isso. Mas justo na correspondência que ela mandou aquele cheque, a correspondência foi interceptada. Um agente, na época o correio trabalhava com franquias, eu não sei como, isso caiu não no escritório principal, mas no escritório de franquia do correio da nossa cidade. E o camarada que era o responsável por aquilo, ele reconheceu o meu nome e ele decidiu abrir e ler a carta. Ele se dizia cristão, identificava até que igreja ele era. E ele, quando viu a mulher mandando um cheque, agradecendo as mensagens, ele escreveu uma carta de volta para ela. Ele, na verdade, era dono de um cartório. Ele escreveu com o papel timbrado e ainda pôs o selo para tentar mostrar que ele era alguém sério. Em outras palavras, ele se incriminou. Ele começa dizendo, eu sei que violação de correspondência é um crime federal. Mas quando vi um cheque endereçado ao pastor, não aguentei a curiosidade e olhei. Esse homem é um lobo vestido em pele de ovelha, se ele está te cobrando para pregar a palavra de Deus. Como se alguma vez a gente tivesse pregado a palavra de Deus, né? Nós, no máximo no começo de 2019, vamos chegar à marca de 1 milhão de livros distribuídos. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, se o senhor ficar só com o royalty, o senhor não precisava nem ganhar o dinheiro, o lucro da venda. Se ficar só com o royalty internacional, tipo $1 por livro, o senhor já era milionário. Falei para ele, o diabo me fez a mesma conta outro dia. Agora, o duro, querido, é você tomar uma decisão dessa e ainda assim está apanhando como fosse aproveitador. Aquela mulher deu um telefonema e falou, o senhor pode me dar um outro endereço que não seja da sua casa, talvez da igreja? O nome de uma outra pessoa para eu mandar uma carta. Eu na hora não entendi, ela falou, depois eu explico. E ela mandou a carta, que o homem mandou com a minha carta anexada, com tudo que falou, e disse, está na sua mão, faz o que quer. A hora que eu li aquilo tudo, irmão, é feio um pastor falar isso, mas eu quase endemoniei. Eu fiquei revoltado. Eu falei, como um cara que se diz cristão, usando versículo bíblico, distorcendo as coisas, faz isso para bater. Mas, irmão, era uma raiva que eu acho que eu nunca senti na vida. Aquele sentimento de indignação, de injustiça. E eu lembro, passei a mão naquilo. Tinha um advogado da nossa igreja que eu brigo, que ele tinha o dom da briga. Sabe aqueles que tem o dom da briga? E ele normalmente dizia, eu sou o menos crente, o mais carnal da igreja. Eu fui atrás dele, era o melhor advogado e o menos crente. Cheguei, liguei para ele, falei, preciso conversar com você. Ele falou, pastor, o que eu fiz de errado dessa vez? Eu falei, não, agora não é nada de errado. Eu lembro que eu sentei, coloquei, mostrei para ele a história. Falei, o que nós podemos fazer com isso? Ele falou, pastor, nós acabamos com a vida desse homem. Nós fechamos o cartório dele, nós fechamos o correio, nós botamos uma criminal pesada em cima dele, nós levantamos dinheiro de indenização. E ele foi falando, irmão, aquilo foi alimentando minha alma. Mas depois de falar aquilo tudo, ele falou, mas se fosse um cara normal, né? Talvez um não crente. Mas o senhor que prega perdão na igreja, eu não sei se esse seria o caminho. Irmão, pensa num cara que desmontou a hora que ouviu aquilo. Pela primeira vez, eu lembrei
do assunto de perdão. Eu pregava sobre aquilo e eu não conseguia lembrar. Se ele não me fala, irmão, eu nem ia lembrar que isso estava na Bíblia. Sabe, não é o tipo de coisa que eu estou falando hoje e você vai sair daqui dizendo, meu Deus, eu não sabia que tinha que perdoar. A questão não é se a gente sabe, é se a gente entende e se a gente está vivendo na consciência disso. E se nós vamos tomar a decisão correta de praticar. Irmãos, eu passei mal por dias. Eu dizia, Deus, eu não quero perdoar ele. Tem um jeito de eu escolher não perdoar? Mas eu percebi que aquilo na verdade não estava fazendo mal para o cara. Ele nem sabia que eu tinha aquela carta. Ele nem sabia que eu tinha na mão poder para destruí-lo. Aquilo estava fazendo mal, era para mim. E eu ficava dizendo para Deus, não é justo esse cara me difamar. E agora eu perdoo, fica por isso mesmo. Eu falei, na verdade o Senhor está defendendo os injustos e punindo os justos. Aquela guerra começou a crescer dentro de mim. Eu estou falando de algo simples, querido. Você comparar alguns problemas que a maioria de nós, né, já passou e enfrentou em nível relacional. Não estou falando nem de alguém que era conhecido, mas de alguma forma aquilo feria todo o senso de justiça, até que eu consegui entender que o problema já não estava se tornando mais só meu. Eu comecei a envolver outros avós, os caras diziam, meu amigo, você tem que tratar disso no fundo do seu coração. Até que um dia eu peguei aquela carta, levei diante de Deus e falei, vou começar dando um passo sem volta. Rasguei, piquei, dei um fim naquilo, falei, pelo menos não tenho mais prova para destruí-lo. Mas na minha cabeça ainda vinha um negocinho de dizer, mas você tem testemunhas que viram. E eu lembro do dia onde eu falei, Deus, eu não entendo exatamente o que é isso. Porque é mais fácil falar de perdão do que fazer. Mas eu quero entrar num lugar que eu capte o que é o seu coração. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Tem hora que a gente está tentando ser imitador de Deus e perdoar como Ele perdoa sem o amor que Ele tem. E eu comecei a orar e dizer, Espírito Santo, eu preciso que esse amor seja derramado de uma forma um pouco mais intensa. E eu me lembro do dia, querido, onde eu resolvi aquilo diante de Deus. Foi como se cirurgicamente aquilo fosse arrancado dentro de mim. Eu não consigo sentir absolutamente nada desde aquele dia a respeito dessa pessoa, a não ser o que ela merecia, misericórdia. Né? Eu falei, Deus, se esse camarada se arrepender, consertar com o Senhor, demonstra para ele o perdão e um amor ainda maior. Senão o Senhor é o juiz e vai tratar com ele. Mas eu não estou perdoando para que ele seja julgado. Porque o perdão, querido, ele não tem a ver com merecimento. Eu já vi gente falando, já falei para alguns, tem que perdoar, mas se fulano vier mendigando, rastejando, talvez eu perdoe. Porque na nossa cabeça assim, humilhou o suficiente para dizer, agora merece. Perdão não tem a ver com merecimento. Eu e você merecíamos ser perdoados. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Está lá, Romanos capítulo 5, verso 10. Nós não merecíamos o perdão de Deus, Ele nos deu. Então perdão não tem a ver com merecimento da outra parte, é um ato de misericórdia. Outro dia eu vi uma pessoa falando, uma conversa entre uma pessoa e um grupinho em volta que estava instigando ela. Diz, mas fulano fala mal de você e você só fala bem de fulano. Tipo assim, tudo bem, você não quer falar mal? Não fale mal. Mas você ainda vai ficar falando bem da pessoa que você sabe que fala mal? A pessoa diz, cada um revela o que tem. O que ela fala de mim mostra quem ela é. O que eu falo dela mostra quem eu sou. E nós precisamos entender esse tipo de coisa sobre o perdão. O perdão, na verdade, tem que revelar quem você é. E não só quem você é naturalmente, quem você é em Deus. E a sua nova natureza em Cristo Jesus. Porque esse problema, ele não só vai trazer muito dano para você no nível pessoal. Se você não resolver, ele vai se tornar um problema coletivo. Pastor, como a gente se livra dessa raiz de amargura? Eu creio que a gente tem uma pista quando Jesus, na parábola do semeador, diz que uma das sementes caiu em solo rochoso. Porque era rochoso, a raiz não conseguia então se aprofundar. Então ela fica na superfície. Aí Jesus diz, saindo o sol, a raiz secou. Ele quando vai falar do sol, vai falar dos problemas, das perseguições por causa da palavra. Mas eu quero tomar a ideia aqui de que Jesus diz que a razão pela qual a semente foi projetada nesse design divino para ficar debaixo da terra é porque quando ela está por cima e no sol, ela seca. E é o que eu tenho descoberto, querido, uma coisa boa para fazer secar essa tal da raiz de amargura é quando eu e você, em vez de deixarmos ela guardada no coração, trazemos ela à luz.
Não é o trazer a luz quando ela brota e começa a contaminar todo mundo. É trazê-la à luz diante do Senhor. Trazê-la à luz diante de Deus. É trazê-la diante de pessoas, não quando nós queremos difamar quem nos feriu, mas quando a gente quer reconhecer, o coração está doído, está ferido, está machucado, mas a gente quer se livrar daquilo. No momento em que nós começamos a admitir e confessar isso, diante de Deus, diante de gente madura, espiritualmente madura, que pode nos ajudar, pense em algo que tem o poder de secar essa raiz. Agora, quando a raiz não só fica longe do sol, mas o que é que ela está procurando debaixo da terra? Além dos nutrientes da própria terra, a sua maior fonte é a água. E a água, ela tem o efeito contrário do sol. Ela não só alimenta a raiz, mas ela amolece, ela impede que a raiz se seque. Eu acredito que muitas vezes é a minha e a sua autocomiseração. E a maioria de nós tem isso. A gente fica lá sofrendo com a gente mesmo. Só Deus sabe o quanto eu estou sofrendo. Aliás, só eu sei o quanto eu sou bom em sofrer. A gente tem essa coisa de ficar lambendo essas raízes, essas emoções, não deixar que se seque. E nós precisamos tomar uma decisão. A raiz, irmão, surgir é o que às vezes está além da nossa capacidade de impedir. Porque dependendo da ofensa e a nossa reação, nós vamos nos surpreender. Mas o que é que a gente vai fazer com ela depois? É nossa escolha e não é escolha de mais ninguém. E nós precisamos entender que há um posicionamento em Deus que permite com que a gente se livre disso. Isso é um ato de momento, pensa assim, até onde eu vou? Porque tem que ter um limite. Então ele pergunta, até 7 vezes? Aí Jesus diz, pouquinho mais, 8, mais, 9 vezes mais. O Senhor chega ao ponto de dizer 70 vezes 7. Isso dá pelo menos 490 vezes. Um dos evangelhos ainda coloca, por dia. Significa que cada dia que vira, zera a conta, e a pessoa tem mais 490 créditos. Na hora que Jesus fala isso, lá em Lucas 17, sabe o que os apóstolos dizem para o Senhor? Eles dizem, Senhor, aumenta-nos a fé. O que eles estão dizendo? Nós não temos fé para perdoar assim, não. Agora, se você olhar para esses apóstolos, eles já estavam sendo enviados por Jesus para expulsar demônio, para curar os enfermos. Estavam tendo resultados. Aliás, teve um momento que eles disputavam quem era o maior, quem fez mais do que o outro. Agora é quase como se eles estivessem falando para Jesus, Senhor, nós temos fé para limpar o leproso, para abrir o olho do cego, para levantar o paralítico, até para ressuscitar o morto. Mas perdoar esse tanto nós não temos fé. Porque o perdão não só é um ato de fé, querido, mas exige uma boa dose de fé. E sabe como que nós podemos nos exercitar e crescer nessa fé? Quando eles pedem, Senhor, aumenta a nossa fé, isso não sugere que a fé se aumenta só o coração pedindo para Deus. Jesus diz o seguinte, se tiverdes fé, como grão de mostarda, direis a essa moreira, desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e será assim. A NVI é uma tradução que eu gosto muito, mas eu acho que nesse assunto ela cometeu um erro, porque ela não traduziu, ela interpretou e disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus nunca usou a expressão do tamanho. Aliás, o termo do tamanho seria contraditório. Porque em alguns momentos Jesus repreendeu os discípulos por uma pequena fé. Em outros ele elogiou outras pessoas por uma grande fé. Então se uma hora ele elogia a fé grande de um, na outra ele repreende a fé pequena de outros. E agora ele vem dizer que qualquer fé pequena resolve tudo. Não é coerente com a repreensão que ele fez antes. Quando Jesus fala de fé como grão de mostarda, ele está falando de um princípio de multiplicação. O próprio Jesus disse que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas depois que brota se torna a maior das hortaliças. Em outras palavras, Jesus está dizendo, perdão é algo parecido com semeadura e ceifa. Você usa o pouco que tem e planta, e aquilo vai se multiplicando. Em outras palavras, sua fé, não só para perdoar, mas para qualquer outra coisa, mas inevitavelmente no contexto, a fé para perdoar cresce à medida que você se exercita. Um dia desse estava com a minha esposa e nós fomos falar para um grupo de casais, e eu apresentei minha mulher de um jeito, combinei tudo com ela antes, mas o pessoal, o auditório não sabia, e eu fui deixando a turma revoltada e com raiva. Porque eu cheguei e falei, gente, estou aqui, eu e minha esposa, nós vamos ensinar sobre casamento, e ela pode falar muita coisa boa para vocês. Sabe por quê? Porque eu treinei ela. Primeiro eu vi assim os irmãos, tipo, acho que não é bem isso que ele está falando. Falei, sério, gente, eu treinei. Essa mulher hoje é muito melhor do que quando casou comigo. Porque eu fiz ela uma mulher melhor.
E no início eram as irmãs se sentindo desconfortáveis, os homens rindo. Daqui a pouco os homens foram ficando desconfortáveis. Irmão, chegou um momento que eu achei que alguém ia subir e arrancar o microfone. E aí foi para essa hora que eu guardei. Falei, hoje ela perdoa muito melhor do que no começo, porque eu treinei ela. Hoje ela me ama muito mais, porque eu treinei ela, eu tive que ensinar o que é amor. Hoje ela é muito mais paciente. Eu comecei a explicar todo o treinamento que eu tinha dado para ela. A questão do perdão, querido, eu e você temos que nos exercitar. E é só à medida que a gente exerce que nós vamos colher cada vez mais fé, para exercitar cada vez melhor. O que nós já começamos num nível amador, e daqui a pouco nós vamos ficar quase profissional. Mas nós temos que entender os princípios, e nós temos que tomar uma decisão. Eu gostaria que você se colocasse em pé, por favor. Eu repito o que eu falei antes. Quando a Bíblia diz que nós temos que perdoar, Efésios 4:32, enquanto eu e você precisamos entender e refletir o coração de Deus. A Bíblia diz, antes sede, Efésios 4:32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Uma coisa incrível do perdão de Deus, e que eu acho que Deus quer que a gente entenda, é que o perdão, como qualquer aspecto da restauração de uma pessoa, envolve acreditar na transformação. Quando ele diz que a gente tem que chegar ao ponto de perdoar 490 vezes, ele não está só dizendo, olha, eu vou colocar você de castigo, como punição, vou colocar alguém que infernize a sua vida com o perdão da palavra, para que você então tenha que ficar só perdoando e que esse ciclo nunca pare. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e ele fala sobre corrigir com espírito de brandura. Em outras palavras, está dizendo, correção não é briga. Corrige com espírito de mansidão. Ele diz assim, na expectativa de que Deus conceda o arrependimento para a restauração. Eu acho que perdoar, querido, é mais do que dizer eu vou deixar para lá. Perdoar é mais do que só dizer eu vou me livrar do problema que isso pode me causar. Porque outro dia eu estava ensinando esse aspecto do perdão, dizendo, olha, você está fazendo mal para você, não é para o seu ofensor. E um irmão olhou para mim e falou, o Senhor me deu uma força para o meu egoísmo se manifestar, agora eu vou perdoar. Mas Deus também não quer que você perdoe só por motivos egoístas. Embora a falta de perdão te faz mal, e você precisa entender que é o amor de Deus por você, para não te deixar preso nisso. É lógico que Deus também não estava pensando só em você. Ele quer que você não só ofereça misericórdia para o ofensor, Ele quer que você aplique fé. Perdão é um ato de fé porque não envolve merecimento, não envolve emoções favoráveis, mas envolve acreditar que é um Deus que tem o poder de transformar vidas. Cada vez que eu preciso perdoar alguém, eu perdoo aplicando fé. Eu não quero ter que perdoar para sempre a pessoa da mesma coisa. Sabe, quando eu penso em momentos específicos onde eu corri para minha mãe e dizer, mãe, me perdoa. Eu disse, é claro que eu te perdoo, filho. Não só porque eu te amo, não só porque você é meu filho, não é só porque você está com o coração apertado ou arrependido agora, mas porque eu acredito em quem você vai se tornar. Eu me lembro da fase de pré-adolescência, quando eu comecei lentamente a perder aquela chama do amor pelo Senhor, a começar a ser um pouquinho afetado pela influência do mundo. E um dia a mamãe senta comigo, ela diz, isso é só o começo de muita pressão que você vai enfrentar. Lembre quem você é, lembre o chamado de Deus na sua vida, lembre para que você existe. Você é aquilo que você ainda vai se tornar em Deus. E hoje eu consigo olhar para trás, e nesse dia das mães, uma das coisas que eu estava pensando, que mais chamou a atenção na minha mãe, era não só a capacidade de perdoar, mas de perdoar acreditando em quem eu iria me tornar. Nesse dia onde a gente, com muito carinho, homenageia as mães, eu espero ajudar cada um de vocês a seguir essa virtude que as mães parece que conseguem exercer. Não é que elas têm algo especial, eu acho que isso está ligado mais à maternidade. Porque eu lembro de um dia que eu falei para minha esposa, falei, preciso que você use aquela misericórdia comigo que você usa com os filhos. Porque falei, o fato de eu não ser filho parece que eu não tenho o mesmo crédito.
Que nós possamos entender que isso não é apenas parte do instinto materno, é um reflexo do amor de Deus para o qual Ele programou as mães. Porque os filhos precisam disso na sua formação. É o que eu e você precisamos para o tempo todo e para toda a nossa vida cristã. Eu não vim te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. E se você não está enfrentando nenhuma dificuldade em relação ao perdão nesse momento, você está na fila e vai chegar a sua vez. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Você está na fila e vai chegar a sua vez, mas não importa o lado que eu virar a boca, vai acontecer com cada um de nós. E o nosso coração pode estar pronto, antecipadamente preparado, programado para reagir da forma correta. Ou, se a gente não conseguiu agir assim antes, a gente pode se reprogramar e nos alinharmos com a palavra de Deus a partir de então. Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje. E nós clamamos graça. A vida cristã não é para ser vivida apenas no nosso esforço. Há um empenho, há uma dedicação, com certeza, a tua palavra fala disso. Mas a graça que nos leva além das nossas capacidades. E nós queremos aquela graça que basta. Nós queremos aquela graça que é suficiente para nós. E nós clamamos por essa expressão da tua graça na vida de cada um. Nós oramos por aquilo que Romanos 5,5 fala, do amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós oramos por essa capacidade de nos relacionarmos dentro de casa, fora de casa, com aqueles que são da família da fé, com os que não são. Nós oramos por essa capacidade de vivermos de acordo com a orientação da tua palavra, seguir a paz com todos e a santificação. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aqueles que talvez, Senhor, foram além do estágio de uma raiz de amargura, aqueles cuja raiz já brotou, mas nós oramos que esse quadro seja mudado e revertido, que esse ressentimento seja interrompido por uma atitude de perdão. Aqueles talvez ainda não tiveram a amargura brotando, nós oramos que essa raiz se seque. Nós oramos por intervenção e cura da parte do Senhor, por aquela obra tremenda do teu Espírito, e que possamos cooperar com o Senhor e com a tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.